Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe. É interessante porque honrar pai e mãe é um dos mandamentos que está na tábua de mandamentos de Moisés. Está lá no Velho Testamento. Honrar pai e mãe. É lógico que nós devemos respeito aos nossos pais, que nós devemos carinho aos nossos pais, que nós devemos atenção devida aos nossos pais, mas mais do que isso, a palavra é honrar. Honra teu pai e tua mãe. E honrar o pai e a mãe não significa deixar de fazer situações que possam trazer vergonha aos pais. Honrar não é isso. O honrar pai e mãe é honrá-los na sua sabedoria, é honrá-los no seu conhecimento e honrá-los principalmente no mais importante que eles fizeram por nós. Eles nos deram a oportunidade da reencarnação. Por mais dificuldades que porventura nós possamos ter com nossos pais, porque às vezes acontece de ter dificuldades com o pai, de ter dificuldades com a mãe, até porque, de uma forma interessante, são gerações diferentes, viveram em épocas diferentes e pensam diferente, muitas vezes, da gente. Mas o conhecimento e a experiência que eles têm é de extrema importância para nós. Então, independente se nós tenhamos problemas ou não com os nossos pais, eles merecem o nosso respeito e a nossa gratidão. Porque ao nos permitirem, ao abrirem as portas da reencarnação para nós, eles nos deram a oportunidade de estarmos aqui hoje encarnados, passando pelas nossas atribulações, pelas nossas dificuldades e principalmente aprendendo com tudo isso. Então, o honrar pai e mãe, ele é um ato de extrema importância para todos nós, para que nós possamos também sermos honrados quando estivermos na posição de pais. Geralmente nós filhos nos esquecemos que nós também podemos ser pais. Ou, se já não somos, estamos em potencial de ser pais. Nós sabemos que tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, nós vamos ensinar para os nossos filhos, e nós sabemos também que quando uma certa idade chega, a gente fala, poxa vida, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. Então, quando a gente passa pelas diversas épocas do nosso desenvolvimento, quando nós crescemos, nós passamos por diversas fases. Há aquela fase da adolescência, onde não concordamos com nada. Há aquela fase onde começamos a amadurecer, começamos a enxergar os conhecimentos e as verdades que eles nos ensinaram. Então tudo isso faz parte de um constante aprendizado, que nós temos que honrá-los por isso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da piedade filial, que é prover aos nossos pais uma velhice honrosa, que nós possamos dar a eles a atenção que eles merecem, que nós possamos dar a eles o conforto que eles merecem, porque eles fizeram tanto por nós, Aqueles que embalaram-nos em seus braços, nos deram as primeiras oportunidades, nos ensinaram as primeiras palavras, são eles que nós devemos honrar para a nossa vida. Então a piedade filial é permitir que eles tenham um local adequado para poderem viver, é o respeito que nós devemos ter ao seu espaço. Isso é um dos pontos principais. Cada um é cada um, nós somos individuais. Agora nós temos que respeitar o espaço dos nossos pais. Nós temos que respeitar as opiniões deles. Podemos não concordar, podemos não compreender muitas vezes, mas nós vamos respeitar acima de tudo. Então a piedade filial, onde o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala,
é uma extrema necessidade e uma extrema importância no nosso dia a dia e na nossa vida enquanto espíritos imortais. É importante salientar que, com o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos ver que hoje nós estamos envergando uma certa posição, nós estamos utilizando um corpo físico, nós estamos inseridos numa sociedade, mas nós já fomos muitas outras pessoas em outras encarnações. Quando eu digo outras pessoas, eu digo outros corpos físicos, porque o espírito é o mesmo, a essência é a mesma. Mas nós já envergamos diversas posições, nós já passamos por diversas situações onde nós podemos encontrar a nossa família ou reencontrar a nossa família dentro de um contexto modificado na nova encarnação. Então, por isso que a piedade filial vai mostrar muito de quem nós somos. Porque um dos mandamentos que nós vamos encontrar e ensinamentos do Cristo é a humildade. E a humildade, ela só é conseguida com atitude, com ações. Quando nós vencemos o orgulho latente que ainda existe dentro de nós. Para que nós possamos remover esse orgulho de vez dos nossos corações, nós precisamos trabalhar a humildade. E esse papel na piedade filial nos auxilia nisso. Na paciência, na compreensão, no atendimento às necessidades que os nossos pais possam vir a ter, para que eles possam ter uma velhice digna. Ah, mas eu tenho dificuldades com os meus pais. Eu não os compreendo. Eles não me compreendem. Lembrando, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Nós não estamos aqui para passar férias. O planeta Terra é um planeta escola, mas principalmente é um planeta hospital, onde nós estamos internados com os nossos corações, espiritualmente relacionados a esse planeta, para aprendermos. Todas as dificuldades que nós passamos não são caprichos de Deus, são oportunidades que nós recebemos para aprender. Se nós temos nessa encarnação um pai, uma mãe, é porque foi selecionado, foi escolhido, foi porque nós planejamos isso tudo no plano espiritual e muitas vezes reencarnamos para resolver questões do passado. Não estamos à toa em família. Não estamos à toa encarnados nesse planeta para aprendermos. E aí, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar a questão em que Jesus faz aquela famosa pergunta: quem são? Ou melhor, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 12. Jesus está almoçando com algumas pessoas e avisam para ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. E Jesus pergunta: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são meus irmãos. Essa é minha mãe. A gente pode falar que Jesus estava negando a sua família? Não, de forma alguma. Jesus jamais faria isso. A questão é que se nós voltarmos um pouquinho atrás na leitura dessa passagem do Evangelho, nós vamos ver que a família de Jesus estava esperando ele do lado de fora, porque achara que ele havia perdido o espírito ao estar almoçando com aquelas pessoas, porque eram pessoas de má vida. Então chamaram Jesus do lado de fora para que ele deixasse aquelas pessoas e fosse embora com eles. Jesus sabia disso. E Jesus então aproveita a oportunidade para dar um ensinamento maravilhoso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Esse é minha mãe. Esses são os meus irmãos. Jesus está falando de algo muito maior. Jesus está falando da parentela.
corporal e da parentela espiritual. Mas como assim parentela corporal e parentela espiritual? Todos nós que encarnamos aqui no planeta Terra, nós viemos de uma família do plano espiritual. Existem pessoas que estão lá no plano espiritual esperando por nós. Pessoas que não encarnaram ainda na nossa vivência, ou pessoas que encarnaram e já foram embora. Nessas pessoas estão lá no plano espiritual nos aguardando. Porque toda a família fundada aqui na Terra, a família consanguínea ou a família organizada de uma forma diferente, é parte de uma família espiritual. É parte de um grupo, de um agrupamento espiritual muito maior. Quando nós falamos de família espiritual, nós estamos falando de todos aqueles que são os nossos queridos, que formam a nossa grande família. Quando nós vamos encarnar, e a gente vai encontrar isso em diversas oportunidades, onde nós teremos as leituras dos livros de André Luiz, através do Chico Xavier, nós vamos encontrar situações outras que nos interessam muito. Nós vamos ver que existe um planejamento feito antes da encarnação. Nesse planejamento, são colocados frente a frente aqueles que irão adentrar para a nova encarnação nos papéis definidos. Olha, você será o pai, mas antes de ser pai, você será filho de uma outra pessoa que também vai encarnar. Você tem a certa pessoa que vai ser o seu cônjuge, e esses aqui irão para serem seus filhos. Todo o planejamento é feito baseado nas necessidades de reconciliação. Porque assim, nós vivemos num planeta de provas e expiações. No passado, com certeza, nós tivemos diversos enganos. Nós passamos por diversas situações de erro. Nós criamos inimizades, nós criamos desafetos. E esses desafetos, na maioria das vezes, estão inseridos em nossa família espiritual. Mesmo aquele que não esteja inserido na nossa família espiritual, este poderá vir a fazer parte desta família. Então é feito todo o planejamento. Mas há um ponto importante que é maravilhoso. Livre-arbítrio. Eu vou encarnar. Isso é determinismo. Eu vou encarnar. Encarnei. Agora, em um determinado ponto da vida, eu vou encontrar aquela pessoa que está planejada para que eu construa a minha família física, a família corpórea. Mas eu posso escolher se eu quero ou não construir. Uma vez que eu escolho, que eu desejo construir com aquela pessoa uma nova família, eu posso decidir se eu quero ter filhos ou não. Podem estar planejados 3 filhos, mas eu desejo apenas 1, 2. Estão planejados 3 filhos, mas eu tenho espaço para mais, eu quero mais. Mas não estava planejado, não tem importância. A espiritualidade refaz o planejamento e insere novas pessoas, novos espíritos da nossa família espiritual para estarem naquele grupo. A espiritualidade é maravilhosa. O trabalho é maravilhoso. Então, nesse agrupamento que nós vamos ter de pessoas, ali, como diz Emmanuel, naquele cadinho, naquele potinho, nós vamos ter todas as pessoas necessárias para aquela encarnação nossa, para que nós possamos reajustar os enganos do passado, aprender e trazer para cada vez mais perto de nós aquelas pessoas a quem amamos. E há uma outra coisa interessante também. Sabe quando você tem um amigo e você fala assim, poxa, esse meu amigo
é mais do que um irmão. Se fosse meu irmão de sangue, não seríamos tão juntos, não nos entenderíamos tão bem, não teríamos tanto amor um pelo outro. E é fato que esse amigo pode ser sim, e é, da sua família espiritual. Só que ele não veio na sua família consanguínea. Ele não veio na sua família de agrupamento consanguíneo. Ele veio fora e vocês se encontram. E ali continua o trabalho. Quantos de nós não temos esses amigos? Quantos de nós não temos essas pessoas? E por vezes, dentro da própria família, às vezes com o próprio irmão, nós não temos essa facilidade. Com o próprio irmão, nós não temos essa afabilidade, essa doçura que nós temos com o amigo. Porque muito provavelmente aquele irmão pode ter sido um desafeto meu do passado. E eu estou ali para reconstruir a relação com ele. Eu posso estar numa fila de banco. E na minha frente da fila, pode ter alguém da minha família espiritual. Só que com um rumo diferente na encarnação. Numa necessidade diferente na encarnação. E você olha para aquela pessoa e fala assim, puxa vida, parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Eu nunca vi a pessoa antes. Eu tenho uma empatia por ela tão grande. Pode ser na sua família espiritual, pode ser seu conhecido, sim. Da mesma forma, quando você sente a repulsa, quando você sente o desafeto, com certeza você conhece aquela pessoa de outras vidas, só não se lembra nessa. E aí, você então relembra, o seu espírito relembra as reminiscências, mas você não tem acesso com o cérebro físico porque é um cérebro novo dessa encarnação. O espírito é antigo, o cérebro não é novo. Então, nesse trabalho que nós temos de família, e fechando de uma forma geral com a questão dos pais, da piedade filial, do honrar pai e mãe, seu pai, sua mãe, não são seus pais por acaso. Você tem seus irmãos, não é por acaso. Você é filho único, como eu, não é por acaso. Há necessidade, há um motivo, há um porquê. Você tem dificuldades com a sua família de compreensão, com o seu irmão, com sua mãe, com seu pai, com seu filho. É porque vocês se conhecem de muito tempo. A gente sabe que o corpo gera o corpo, mas o espírito não gera o espírito. O espírito quem cria é Deus. Mas como explica então pais serem a cópia, ou melhor, filhos serem a cópia de seus pais na forma de agir? A gente costuma falar, olha, é impressionante como se parecem no jeito de agir, no jeito de pensar. Ou então, amizades que nós temos que pensamos iguais, mas isso é claro. Nós somos espíritos que estamos juntos há milênios. É claro que nós vamos pensar igual em muitas situações. É claro que nós vamos concordar em muitas situações, como vamos discordar de muitas outras. Mas o ponto é que a família, independente da configuração que seja da família, independente da configuração, a família, ela é o ponto principal da nossa humanidade. A família é a base da nossa humanidade. Quando perguntado aos espíritos, Kardec pergunta qual seria a consequência do fim da família. Os espíritos respondem, uma recrudescência ao egoísmo. Sem família, nós seríamos todos egoístas. Então vamos olhar. Vamos olhar para a nossa família como irmãos nossos, como pessoas que estão próximas a nós, passando pelas dificuldades muitas vezes iguais às nossas, para que nós possamos aprender. Não adianta nós queremos salvar o mundo se não salvarmos dentro da nossa própria casa. Tudo começa nesse cadinho, nesse potinho, nesse lugar onde a família está inserida,
onde há as vinculações e desvinculações, o aprendizado, somos todos diamantes brutos que estamos aprendendo a nos tornarmos lapidados. Então, que a nossa família, que nós possamos olhar para eles e falar: vocês são maravilhosos, vocês são a divina ferramenta que Deus me dá para o aprendizado. Vocês são a divina ferramenta que Deus me proporciona para que eu possa aprender, para que eu possa crescer. Então, que nós possamos honrar nossos pais com o auxílio que devemos a eles, para que nós possamos também sermos honrados, que nós possamos compreender a piedade filial. E lembrando que mesmo que nós tenhamos todas as dificuldades do mundo com nossos pais, eles nos deram a oportunidade bendita da reencarnação. Graças a eles, nós encarnamos e estamos aqui, resolvendo nossas pendências e aprendendo. E que a nossa família possa ser a nossa base de conhecimento para um mundo melhor. Que Jesus possa nos abençoar a todos e que Deus esteja sempre com vocês. Um grande abraço a todos. Até a próxima.